Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure um escritório da BrisaNet e nos leve para a sua casa, e assim você irá desfrutar de um conteúdo de qualidade, trazendo para você esse programa que tem acima de tudo uma função pedagógica, esse programa que tem acima de tudo o dever de trazer pessoas para que você conheça. Você que está me acompanhando pelo YouTube, como dizem aí os blogueiros e youtubers, deixa o joinha, compartilhe com o pessoal, porque assim o algoritmo vai te avisar sempre que a Sertão TV estiver produzindo algum conteúdo. Você que está me escutando pelas ondas da M840, aquele abraço muito especial. O programa Ceará em Pauta de hoje vem com mais um convidado muito especial. Ele que é geógrafo de formação, também técnico agrícola, passou durante muito tempo como gerente da Bacia do Banabuiú, representando a COGÉ, hoje superintendente da SOIDRA, órgão do governo do estado do Ceará, aqui de Quixeramobim, muito conhecido, muito bem-vindo, Paulo Ferreira. É um prazer lhe receber aqui no Ceará em Pauta. Obrigado, Breno. Uma alegria, mais uma vez, estar participando do Ceará em Pauta. Sempre é um prazer retornar ao Sistema Maior de Comunicação e agora participar do Ceará em Pauta, tão bem liderado por você. Obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui na Sertão TV. Paulo, eu sempre tenho o hábito de dizer a todo convidado que vem aqui que isso aqui é uma conversa de calçada sobre política e sociedade. Isso aqui é para que as pessoas se sintam à vontade. A gente usa aqui uma forma muito simples de repassar as informações e fazer com que as pessoas conheçam o convidado de fato. E é por isso que eu sempre afirmo que, de toda a conversa que a gente vai ter ao longo desse programa, essa aqui é a pergunta mais difícil que eu costumo fazer, que é para que você se defina. Eu queria que você respondesse aqui para o meu telespectador, para o meu ouvinte, quem é Paulo Ferreira? Bom, eu sou filho de um agricultor, né, de uma professora primária. Meu pai já faleceu, né? A minha mãe continua viva, graças a Deus. É uma pessoa que nos deu, né, e continua nos dando a referência para a nossa vida, né? Sou pai da Ana Júlia, sou pai da Ana Beatriz, esposo da Vilalba, e sou também um cristão evangélico, né, e que tenho, né, na família, tenho nos amigos, né, tenho na referência familiar aquilo que me sustenta, né? Então eu tenho orgulho de ter a origem que eu tenho, né, vindo do sertão do Quixeramobim, né, e hoje trabalhei como técnico agrícola em assentamentos rurais, né, hoje assumo um cargo no governo do estado, mas tenho muito essa referência da família, né, e a referência especialmente da minha mãe e do meu pai. Paulo, me diga uma coisa, antes de ir para a função pública, né, de ir para os cargos públicos, queria que você me falasse um pouco sua trajetória e sua relação com a política e com a população aqui de Quixeramobim. Veja, Breno, a minha mãe é uma das fundadoras do PT em Quixeramobim, né, lá ainda na década de 80. E sempre vi ela na militância, né, sempre a vi na militância, mesmo em um período onde a organização partidária, ela muitas vezes era até perigosa, né? Ali no final de 80, início de 90, e desde então participava dos movimentos com ela, e a partir da vivência com minha mãe, né, e essa referência com o social, né, essa referência com as comunidades, passei a militar também, né, nesse campo da social-democracia, né, nesse campo onde, né, o direito, né, onde o entendimento de que as pessoas têm os direitos iguais, né, e merecem ser respeitadas assim. E me filiei ao PT no final dos anos 90, né, e também trabalhei muito em áreas de reforma agrária, como técnico agrícola, que também foi uma escola, né, junto com o MST, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, tendo essa relação com o rural, com o campo. Então, a minha história, a minha referência se dá muito a partir dessa luta, né? Quixeramobim é um município com muitos assentamentos, é um município onde tiveram muitas lutas importantes pela conquista da terra, né? Eu trabalhei
em praticamente todos os assentamentos aqui e tenho muito essa referência da luta social. Paulo, você, como bem afirmou agora, nesse breve introito sobre as suas origens políticas e partidárias, afirmou que trabalhou e fez parte durante muito tempo dos movimentos nos assentamentos, né? Hoje, como você vê a valorização política desses assentamentos? Diga essa pergunta, quero até passar um contexto, porque nós viemos de um modelo político, nós passamos 4 anos de um modelo político no qual muito se criminalizou os movimentos de campo. O MST, a Central Única dos Trabalhadores, mas essa é uma opinião minha, foi desvirtuado a sua função principal, onde se adotou um discurso para criminalizar um movimento legítimo. E eu queria saber como se dá dentro de um município, que nem Quixeramobim, um município que tem muitos assentamentos, como bem afirmou, como se dá essa função social, essa essência, isso que é essencial, o que foi os movimentos para o progresso hoje do município de Quixeramobim. Veja bem, a luta pela terra ela sempre sofreu grandes oposições, né? Isso desde o Império, né, até os dias atuais, a luta pela terra, porque sempre no Brasil se construiu a ideia de que a terra era só para os ricos, para os poderosos, né? Onde as pessoas que ali estavam era para trabalhar de qualquer jeito. Eu venho, né, de uma realidade de conviver, de que as pessoas eram obrigadas a trabalhar para o patrão a semana toda. E ainda era obrigado a comprar o alimento no fornecimento, né? Ou seja, o patrão tinha a bodega lá na fazenda e as pessoas eram obrigadas a comprar o alimento pelo preço que ele quisesse colocar, né? Então, quando se passou a organizar, né, e o MST foi muito importante para isso, né, as pessoas para lutar pela terra, né, final de 80, aí a década de 90 especialmente, tomou-se muito a tentativa de criminalizar, né, chamar de vagabundo. Eu mesmo vi aqui em Quixeramobim, quando tinha manifestações, as pessoas passavam e diziam, tá um monte de vagabundo, né, não tem o que fazer, né? Então, com a chegada, né, aí do governo Lula em 2002, né, como presidente do Brasil, começou a se ter uma distribuição de terras improdutivas, né? E a partir daí começou-se a ter o fortalecimento cada vez mais dos assentamentos e nos últimos anos nós voltamos a ter uma realidade de criminalização. No entanto, essa criminalização passou a ser institucionalizada, né, pelo próprio governo, que é algo terrivelmente mal, né? Onde o próprio governo passou a criminalizar ou tentar criminalizar a luta pela terra, né? Pela reforma agrária, né? O direito das pessoas de ter a terra para produzir. Então hoje eu vejo que com a retomada do presidente Lula, né, ao governo, né, essa realidade ela voltou a tomar, né, o entendimento que deve ser, que a terra é o direito das pessoas e elas precisam da terra para produzir, para ali estar com a sua família. E sobre a representatividade dos movimentos sociais aqui no município de Quixeramobim, sempre foi muito ativa desde a década de 90? Quixeramobim tem um histórico, né, desde antes, né? Nós temos aqui ainda sindicalistas vivos, né, graças a Deus, como o seu Ednilo, como o Zé Ayrton, né, que foram perseguidos, né? O Leônidas, que não está mais conosco, que ela, né, fez um grande trabalho também lá em Madalena, né? Então o movimento sindical aqui, né, aí inclusive o Ednilo foi perseguido aí na ditadura militar, né? Então o sindicato de Quixeramobim, né, tem aí mais de 50 anos, né? Então veja que o movimento sindical aqui ele tem uma referência e foi muito importante o movimento sindical para também o surgimento do MST. E tivemos também a Irmã Teresa, a Maria de Jesus, né, que faziam parte da CPT, que também tiveram uma importância muito grande para a consolidação dos movimentos sociais aqui no município. Paulo, você bem afirmou sobre sua formação e origens dentro dos movimentos sociais.
E durante algum tempo você foi representante aqui no município de Quixeramobim na função legislativa, né? Você concorreu para vereador e foi eleito, né? Teve uma legislatura aqui na Câmara Municipal de Quixeramobim. E queria saber, já que fomos desde as suas origens até a sua participação política, chegando aqui na sua participação política propriamente dita, como foi essa experiência dentro do Legislativo Municipal? A minha candidatura ela nasceu a partir da discussão do grupo, né, do PT, aqui. Os amigos se reuniram das ONGs que eu trabalhava, e aí tem o Flávio Henrique, a Toinha, a Aldalé, que são militantes históricos, né? Nós tínhamos nesse campo aqui um candidato que foi eleito, acho que 3 ou 4 vezes, que é o Dr. João Rodrigues, né? Inclusive um tio primo meu, né? Que foi candidato a vereador, foi secretário de Agricultura em 92, na época do Zé Alves, e quando ele não foi mais candidato, esse grupo se reuniu e me elegeram ali como para ser o candidato, né? Então, e aí amigos, pessoas da igreja, né? Nós nos reunimos e eu vi que tinha uma intenção de um grupo de me apoiar, né? Não me lancei candidato, né? Foi essa iniciativa. E aí me consultaram, eu juntamente com a família, né? Então a gente teve a candidatura e fomos eleitos ali com 935 votos em 2012, né? Estávamos na aliança com o Dr. Rômulo, o prefeito não foi eleito, o Dr. Rômulo, mas fomos eleitos a vereador naquela época. Então sempre teve uma forte presença dos assentamentos e também dos movimentos eclesiásticos dentro da sua campanha. O PT, né, a esquerda em si só sempre se organizou e se organiza muito, né, em torno, nasceu a partir dos movimentos, né? Mas não foi uma votação somente do PT, né? Porque para ser eleito vereador, né, você tem que ter capilaridade em tudo, e principalmente a primeira candidatura, não tinha nenhum colégio eleitoral. O local que eu tirei mais votos foram 22 votos, a urna, né? Então tive voto praticamente em todas as urnas do município, e teve também essa adesão também de amigos, de pessoas, inclusive da igreja que eu faço parte, a Assembleia de Deus, que também ajudaram muito e foram muito importantes nessa empreitada, né, com o grupo, né, com o PT, com as instituições da sociedade civil, o sindicato, né? O MST na época teve um candidato, que era o Erivando, mas também nós fizemos uma parceria muito interessante nos assentamentos, então tivemos aí um apoio amplo da sociedade. E após o Legislativo fez carreira no Executivo como gerente na COGE, né? Na verdade, eu ainda estava no mandato. Em 2015 eu era vereador, né, e me licenciei, fui à época o governador Camilo, né, nos convidou, aí com o deputado Guimarães, com o aval do deputado Guimarães, né, e eu reuni o grupo a qual eu fazia parte e coloquei, e aí teve um acordo ali, né, o entendimento, e fomos fazer parte do governo do estado do Ceará como gerente regional da Bacia do Banabuiú, algo que eu tenho com muito orgulho assim no meu currículo. Paulo, queria que você me falasse mais sobre essa sua atuação frente à Bacia do Banabuiú, algo que com certeza foi essencial para que você hoje ocupasse função na COGE, ou melhor, na Sohidra, mas queria falar um pouco melhor sobre isso no próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o segundo bloco do Ceará em Pauta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. De segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço, na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Se seu download tá nessa velocidade, tá na hora de mudar, né? Bota fibra, vem pra BrisaNet. Assine 200 e leve 600 mega com Globoplay. BrisaNet.
Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pelo canal 180. O programa Ceará em Pauta de hoje está recebendo Paulo Ferreira, superintendente da Sohidra. E Paulo, eu havia deixado o gancho no último bloco a respeito da sua atuação frente à COGE, como gerente da COGE. E queria que você me falasse um pouco mais sobre as principais conquistas, os principais desafios. Fique à vontade. A COGE ela tem um papel muito importante no Estado, que é o gerenciamento, né, das nossa infraestrutura hídrica, né? E ela tem 10 gerências regionais. E uma das gerências é aqui em Quixeramobim, que é a gerência do Banabuiú, que atende a 15 municípios, né? E o trabalho, a gente fez muito um trabalho de estar muito próximo desses municípios, das instituições, né, de fazer. Nós enfrentamos a seca desde 2012, então a COGE aqui ela teve um papel muito importante, né, na execução das políticas públicas relacionado ao abastecimento humano, né, a garantia hídrica nos municípios como Madalena, né, Pedra Branca, Boa Viagem, Milhão, o próprio município de Quixeramobim. Nós tivemos uma atuação muito forte aqui para garantir o abastecimento. E a COGE tem também um trabalho muito grande com a parte da mobilização social, né, onde o comitê de bacias, as comissões gestoras, elas é quem decidem, é lá onde acontece a gestão, a participação social do comitê. E eu já tendo a experiência de técnico, já tendo a experiência que fui articulador do programa Territórios da Cidadania, também aqui no território do Sertão Central, eu avalio, assim, modéstia à parte, né, que foi um trabalho onde eu me identifiquei e fazia aquilo de forma, assim, com muito gosto, com muito zelo, porque é uma instituição muito séria e é um tema muito, muito sério, que é a respeito da questão relacionada à água. E
dos desafios ao início, Paulo, você sair do legislativo, do qual foi eleito, ir para um órgão mais gerencial, para uma função mais executiva, de diálogo com diversos municípios. Inicialmente, qual foi o principal desafio? O desafio é muito de conhecer a estrutura, né? A parte de lidar com as pessoas, com as instituições, com os prefeitos, os vereadores, as instituições da sociedade civil, eu já tinha isso, né? Então, a parte do conhecimento técnico, de se apropriar das informações, foi que exigiu um esforço maior no início. Mas tinha uma equipe, e tem uma equipe muito boa, né? O Luiz César, que hoje é o gerente, que me ajudou muito, a Dayana, na época o Del Fábio, que eram pessoas que faziam parte da equipe que me receberam e assim ajudaram muito. Então eu definiria assim como o desafio maior nesse primeiro momento foi se apropriar das informações, né, de ter essa pegada relacionada às questões técnicas e ter segurança com relação àquilo que eu estava falando, e acredito que com o passar do tempo a gente conseguiu, né, a formação também de geógrafo também colaborou muito, né, para o entendimento dessa questão do território, né, relacionado ao local, mas também relacionado às demais partes da bacia. Então acredito que essa parte de se apropriar das informações técnicas foi o maior desafio. Paulo, com todos os convidados que vêm, eu costumo fazer direcionar essa pergunta. Fiz isso com o vereador Giovanni, quando veio aqui, que na época estava secretário lá no município de Senador. Falei sobre isso com o doutor Teixeira quando ele veio aqui. Sempre que alguém da política vem para cá, eu faço esse tipo de pergunta das suas obras. Porque assim, eu sou adepto de um ideal de que se eu faço um bom trabalho, se eu conseguir desenvolver, se eu conseguir progresso, o porquê não eu dizer que estava à frente desse progresso, por que não dizer que eu liderei esse progresso? É por causa disso que muitos nomes bons da política estão morrendo. Não quero que confunda a ideia de você ser desumilde em relação às suas obras, mas sim com o reconhecimento daquilo que você fez. E à frente da gerência da Bacia do Manabuiú, tem alguma obra em específico que você se orgulha de dizer, não, eu, Paulo Ferreira, era gerente e fiz isso aqui? Nós fizemos algo aqui na gerência que serviu como referência para todo o estado, né? Para as demais gerências. Inclusive, depois eu fui ser supervisor regional da COGE, trabalhar com todas as 10 gerências regionais do estado, e replicamos aquilo que fizemos aqui, que era o planejamento participativo da gerência regional. Então a gerência, na época, tinha uns 32 pessoas, nós reunimos essas pessoas e cada um pôde opinar, falar sobre qual era a melhor forma de trabalhar da gerência, né? E isso a gente começou a fazer aqui em Xeramobim em 2016, salvo engano, 2015, 2016, e isso gerou uma referência hoje, todas as 10 gerências regionais da COGE fazem. Mas o mais importante não é a ideia ou ter feito isso. Para mim, o mais importante é quando eu saí de lá, a coisa continuou sendo feita. Entendeu? Então eu acho que aquilo que a gente faz, que gera referência e que outras pessoas são capazes de fazer sem a nossa presença, eu acho que é isso aí que vale a pena. Que gera. Porque só aquilo que eu faço, quando eu saio de lá, deixo de fazer, então era uma coisa que era minha, não era uma coisa que era do grupo, né? Então, assim, se eu posso definir assim, isso que eu acho que é legal, né? É referência, não pelo fato de eu somente ter feito ou ter juntamente com a equipe ter iniciado, mas que após eu ter saído de lá, a equipe continua fazendo. Ter conseguido ser um modelo de gestão, né? Isso, o planejamento, né? A gestão, planejar semanalmente, mensalmente, planejar o ano, né? O planejamento de curto, médio e longo prazo, porque na gestão pública as coisas, como na vida da gente, ela precisa de planejamento. E eu entendo que se você tem uma equipe, você precisa fazer um planejamento participativo, que as outras pessoas possam sugerir, né? Serve para uma equipe pequena, mas serve também para um município, né? O município precisa ouvir a sociedade, precisa ouvir, né, o gestor, o prefeito, o governador. Agora mesmo o governador Eumano fez o PPA participativo, né? Rodou as 12 regiões, 13 regiões do estado, para ouvir a sociedade. Então isso é que é o importante. Quem é gestor precisa estar aberto a ouvir. Muito bacana, Paulo, porque assim, como eu vejo
há uma falta de diálogo muito forte por parte de gestores com os seus servidores, e não havendo contato de gestor com o servidor, certamente o servidor não vai conseguir desenvolver o trabalho daquele órgão específico, porque vai ficar perdido. Se há o gestor, é porque o gestor conhece. Se o gestor não conversa com a equipe não vai conhecer. E se a equipe não conhecer, não vai fazer uma prestação de serviço adequada com a população. Quem é gestor, às vezes, é tentado, né, porque numa instituição você tem o diretor, o superintendente, as coordenações, né, os diretores, os gerentes, né, e às vezes muitas vezes é tentado a ouvir só quem está ali mais no círculo, né, está mais próximo, que está em alguma cadeia de decisão. Às vezes você deixa de ouvir alguém que está lá executando, está lá na ponta, como se diz. E quem está lá que é quem conversa o dia a dia, né? Quem escuta as reclamações, né? E às vezes as pessoas ficam com medo de dizer ao chefe que alguém reclamou de alguma coisa, né? Pelo contrário, eu acho que o bom é que quem escuta a reclamação diga para o seu superior, né? Porque só dá para mudar se o superior entender que aquilo ali não é uma crítica, assim, que aquilo ali a pessoa está querendo derrubar. Ele precisa entender que aquilo ali é alguém que está querendo que a coisa melhore, né? Então, a gestão, ela precisa muito, o gestor precisa estar com o ouvido sempre muito atento e sempre valorizando muito o que cada um da equipe fala. Bacana, você fala com muito entusiasmo sobre gestão, Paulo. Eu gosto. Eu quero falar um pouco agora, Paulo, sobre sua gestão. Pelo jeito, deu certo na Bacia do Maraguil, né? Se não tivesse dado certo, eu acho que sim. Eu estaria hoje à frente no órgão estadual da Soidra, mas queria falar mais sobre a Soidra no próximo bloco. Não saia daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. Sistema Maior de Comunicação, orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure o escritório da BrisaNet e nos leve para a sua casa. Você que está me escutando pela M840, aquele abraço especial, Campo Maior. E você que está me acompanhando pelo YouTube, não deixe de compartilhar essa conversa com Paulo Ferreira, não deixe de deixar aqui o like. E é com ele que eu estou conversando hoje, superintendente da Soidra, órgão do governo do estado do Ceará, e havia deixado no último bloco, Paulo, o gancho justamente sobre a Soidra. Uma coisa, achei muito bacana a sua nomeação pelo seguinte, não é pelo fato de estar no município co-irmão, né? Sou madalenense e Madalena saiu aqui de Quixinamubim, mas do fato do governo humano estar aproximando o sertão em órgãos do governo do estado, que é algo que não se via com muita frequência.
Você vê agora pessoas de Quixeramobim ocupando órgãos do governo do estado, e eu acho isso muito benéfico para a região, para essa questão mais regionalista aqui, Sertão Central, Sertão de Canindé. Eu acho que pessoas mais próximas ocupando esses cargos, jamais, em hipótese alguma, estou falando aqui e menosprezando outros superintendentes, outros diretores, outros secretários de Estado, mas quem está mais próximo conhece melhor as dores de quem está ali naquela região. E eu queria que você me falasse como está sendo, como se deu inicialmente essa nomeação. É claro que fica um pouco lógico. Depois que você falou da gestão à frente da bacia do Manabuiú, e agora falar da Sohidra, já deixa para o meu telespectador, para o meu ouvinte, mas claro, como se deu essa nomeação, porque foi um trabalho exituoso. Mas queria que você falasse mais sobre como encarou, ficou surpreso, esse desafio. Fique à vontade. Bom, eu nunca... eu sempre busquei, né, e sempre busco na minha vida, onde eu estou, fazer as coisas bem feitas. Né? Assim, eu tenho muito zelo em buscar fazer acontecer e não ficar preso somente àquilo ali que às 8 horas diárias. Se for preciso passar, o horário passa, né? Então eu sempre busquei fazer isso. Né? E claro que não tinha a intenção disso tá ocupando cargos. Né? Sempre fiz porque aprendi com meu pai era vaqueiro, gerente de fazenda, então eu via ele sempre fazendo as coisas muito bem feitas, né? Independente do que o patrão estava pagando, ele sempre fazia mais, né? E a minha mãe da mesma forma. Né? Então, primeiro dizer que foi uma honra muito grande receber o convite do governador Elmano, que é uma pessoa que eu conheço já, né? Já conhecia há algum tempo das lutas, né? Então foi um privilégio, assim, uma alegria receber esse convite. Né? E claro que aí sob o apoio, né, do nosso deputado Guimarães, nossa liderança aqui de Quixeramobim, e contei também aí com a confiança do secretário Roberto Monteiro, que é o secretário da SRH. A Sohidra ela é ligada à Secretaria de Recursos Hídricos. Né? Então, eu diria que foi assim, um senso de responsabilidade muito grande, né, que a gente recebe ao ser nomeado em uma função importante de um trabalho em todo o estado do Ceará. E você colocou algo muito bem, né? Assim, o governo do estado, né? O governador Elmano, essa gestão, gestões anteriores também do governador Camilo, sempre primou por colocar pessoas que conhecem da área para estar à frente de pastas estratégicas. Né? Então, essa escolha, né, além da questão de ser um grande desafio, mas também já tinha um pouco de conhecimento na área, então uniu aí a intenção, né, do governador com essa capacidade adquirida aí de um pouco de experiência nessa área dos recursos hídricos. E com a Sohidra agora à frente como superintendente, como está caminhando o órgão, como está sendo os passos, a montagem, a articulação? A Sohidra é um órgão que foi fundado em 87, né? Então já tem aí está caminhando aí para os 40 anos, né? Então é uma instituição extremamente importante no estado do Ceará. As grandes obras hídricas do estado tiveram a participação direta da Sohidra, né? A Sohidra tem uma marca registrada que é a construção de poços. São mais de 17 mil poços construídos em todo o estado do Ceará, de 87 para cá, né? Tem um quadro técnico excepcional, né? Grandes engenheiros, geólogos, né? Pessoas que trabalham nas áreas que não são as áreas fins, mas que trabalham nas áreas meios, que tem uma capacidade enorme de trabalho. Né? Então, as obras como, por exemplo, o Cinturão das Águas, lá na região do Cariri, é uma obra que é acompanhada, supervisionada pela Sohidra, né? Toda a fiscalização da Sohidra, né? O Cinturão das Águas, melhor dizendo, há grandes açudes, barragens, né, que nós temos no estado do Ceará, são mais de 160 barragens construídas. Então, é um órgão sólido, né, e que tem um trabalho muito importante para o estado. Eu costumo dizer que a Sohidra está para os recursos hídricos, né, assim como a SOP está para as estradas, né, para as obras de rodovia. Então, tudo que é obra de recursos hídricos, a Sohidra é uma referência nacional, né, por que não dizer mundial. Né? Assim como a nossa SOP
uma grande superintendência de construção de obras de rodovias. Né? Paulo, a gente vive em uma região, como um todo, semiárida, né? Falo isso, quero entrar nessa densidade da temática, porque não estou falando só com político, estou falando também com técnico sobre o assunto, que tem mais propriedade até para falar sobre isso do que eu. Nós passamos por um período de estiagem muito forte. Então, agora que a gente veio tornar a ver chuvas constantes, até fazendo com que açudes venham a sangrar, e dentro da sua gestão, agora na Sohidra, como falou, a construção de poços profundos, como você planeja fazer com que os municípios tenham uma boa estrutura hídrica nesse seu período de mandato à frente da Sohidra? Você colocou algo muito interessante, né? Nós vivemos aí de 2012 até 2020, intensamente aí 2018, um período de chuvas bem abaixo da média, né? E isso causou com que os reservatórios entrassem em colapso, né? Trazendo problemas para as sedes municipais. No entanto, o sistema estadual de recursos hídricos ele está tão bem montado, né, tão bem organizado, que possibilitou com que a gente passasse por esse período sem ter grandes transtornos, né? Com abastecimentos das cidades garantido através de águas, que o açude entrou em colapso, mas passou a se garantir através de água subterrânea, através dos poços. Então, assim, eu avalio que para os próximos anos, essa seca deixou uma lição, né? Ou várias lições, mas uma muito importante, que é que a gente precisa ter várias opções para o abastecimento humano. Não pode ser só um açude, né? Tem que ser um açude, tem que ter uma adutora de um açude mais resiliente, né? Tem que ter poços. Então, quem vive no semiárido tem que ter várias opções de abastecimento. E eu avalio assim, a Sohidra continuar fazendo a construção de poços estratégicos, né? A construção de adutoras e a conclusão de obras importantes de canais, né? Que ainda nós temos para concluir, como, por exemplo, o Cinturão das Águas, e ter também assim, esse diálogo muito próximo, né? Com a CAGES, com os SAAs, né? No que diz respeito ao abastecimento, né? Então, eu faria o resumo dessa forma, né? Continuar com a política de construção de poços estratégico, naturalmente, né? E nós temos obras importantes, né? Como Malha d'Água, né? Que está sendo construído nesse momento aqui na bacia do Banabuiú, que irá dar uma maior garantia hídrica para os municípios. Paulo, você tem uma meta específica para um momento à frente da Sohidra? Alguma obra do coração? Nós temos alguns desafios, que é a instalação de poços, né? A gente temos aí mais de 2.500 poços construídos que precisam ser instalados. Então, quando constrói o poço, é importante tirar água de dentro do poço, e para isso através da instalação de poços. E a conclusão do Cinturão das Águas, que é uma grande obra que leva a água lá da Barragem Jati até o rio Cariús, né? São mais de 160 quilômetros, 146 quilômetros, salvo engano, onde irá proporcionar uma garantia hídrica para aquela região do estado do Ceará, e também irá perenizar rios importantes, né? E claro, manter o ritmo na construção de poços, e temos alguns açudes estratégicos no estado que ainda precisam ser construídos, né? A Sohidra tem também uma parceria com o Projeto São José, que é a construção de adutoras. Então eu diria construção de adutoras, né, para abastecimento rural, a conclusão do CAC lá, e também a construção e instalação de poços. Então, no momento, a Sohidra tem como essas prioridades para que você entregue até o fim do mandato, ou já tem um período já pré-determinado? O governador nos deu um desafio de, até o final do ano, fazermos algumas entregas, né? E, claro, que o governador Elmano tem 4 anos de mandato, né? Então, ou eu, ou quem estiver depois de mim, né, na Sohidra, durante esses 4 anos, terá que fazer entregas para o estado do Ceará. E o desafio que ele nos colocou esse ano foi fazermos exatamente isso, a instalação de poços e a construção de poços em áreas que estão com dificuldade hídrica. Apesar de termos tido um bom inverno,
ainda temos regiões no estado do Ceará que precisam do poço para o abastecimento. É porque é importante que a gente trabalhe com planejamento. Nós não sabemos como será no ano que vem a questão das chuvas, né? E tem um abalo, a água tem um abalo econômico muito forte dentro da nossa região, dentro do nosso estado tem um abalo econômico muito forte. Essa questão hídrica, ainda sobre isso, Paulo, eu queria saber agora mais sobre o aspecto gerencial. Como você consegue lidar com o seu grupo de funcionários, de servidores na sua hidra, à frente da sua gerência? Você consegue um bom diálogo? Consegue fazer com que as obras, assim como foi na Bacia do Banabuiú, você consegue, com essa equipe, para além da autonomia que elas têm, ter uma confiança, tanto nela como elas têm essa confiança em você consegue ver isso? Assim, a Sohydra era uma superintendência, ela faz parte da administração direta, diferente da COGEC, que é uma empresa pública, né? Então, a gestão é semelhante, mas tem algumas diferenças sensíveis, né? Do ponto de vista da confiança, eu acho que a confiança a gente constrói. Eu entrei na Sohydra em março, né? E assim, a gente tem a cada dia buscado ter a confiança dos servidores, né? Da equipe, né? Seja ele funcionário de carreira, seja ele terceirizado, né? Ou seja ele de algum contrato de gestão, e a gente tem buscado fazer isso. Eu gosto muito de dar autonomia àquelas pessoas, né? No nosso caso lá, os coordenadores, né? Diretores, gerentes, né? E assim, eu acredito que essa confiança ela é recíproca, né? Aos poucos a gente já conheço bem, né? A estrutura, a máquina, as pessoas a gente a cada dia conhece um pouco mais, né? Então eu avalio que é um período aí de março para cá que a gente tem conseguido, né, ganhar a confiança dessas pessoas e também está tendo também a confiança e confiar também nas pessoas que fazem parte da equipe. É uma equipe que, pelo fato da Sohydra nunca ter tido um concurso, está bastante reduzida, inclusive temos dialogado com o governador a questão de um concurso para a secretaria e para a Sohydra, mas é uma equipe muito comprometida, né? Eu estou muito feliz em estar liderando, né, uma equipe tão comprometida como a equipe da Sohydra. Paulo, ainda sobre a Sohydra, há um acordo com o PAC, há um diálogo, né, recente com o PAC. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, mais no nosso próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o quarto bloco do programa Ceará em Pauta. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício, estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior.
Estamos de volta com o nosso quarto bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. E o meu convidado de hoje é o superintendente da SOHIDRA do estado de Ceará, Paulo Ferreira. E Paulo, eu deixei no bloco passado o gancho falando sobre o diálogo da SOHIDRA com o PAC. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa novidade. Pronto. Na verdade, o presidente Lula lançou agora em setembro, aliás, em agosto, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, né, o novo PAC. E dentro do PAC tem obras, várias obras para o estado do Ceará, e tem também obras relacionadas aos recursos hídricos, né? E o governo do estado, a Secretaria de Recursos Hídricos, né, a COGE, a SOHIDRA, a própria FUNSEMI, né, terão aí para os próximos anos o desafio de tocarem, né, essas obras. E nós temos aqui algumas obras importantes, né, como, por exemplo, a duplicação do eixão das águas, né, que é para garantir uma oferta maior de água, tanto para os perímetros irrigados como para Fortaleza, né. Nós temos a conclusão do CAC, do Cinturão das Águas, o açude Lago de Fronteiras, que é lá ali na região de Crateús, um açude extremamente importante para aquela região, e temos também o ramal lá do Salgado, que vai pegar água da transposição, né, do eixo norte da transposição, que vai para Paraíba, vai ter um ramal que vai pegar água, 25 quilômetros, salvo engano, e vai pegar a água da transposição, jogar no Rio Salgado para ela chegar no Castanhão. E, consecutivamente, essa água está disponível tanto para os perímetros como também para os múltiplos usos, para os abastecimentos humanos. Então, são essas obras que o governo do Estado, que o governo federal, através do PAC, em parceria com o governo do Estado, irão executar nos próximos anos aqui algo em ordem aí de 70 bilhões de reais somente para recursos hídricos. Paulo, agora que nós falamos aqui sobre a sua administração à frente da SOHIDRA, como está sendo a sua administração à frente da SOHIDRA, bem como falamos da sua administração com a COGE e sua carreira no Legislativo. Até citei aqui que você fala com muita empolgação sobre a administração. Você é empolgado ao falar sobre gerência. E dentro dos meus diálogos com as pessoas, para além do programa, que eu sempre digo que isso aqui é uma conversa de calçada sobre política, e eu gosto de conversar em calçada sobre política, né? Eu rodo diversos municípios, Madalena, Canidé, Pedra Branca, e sempre nós gostamos sempre acaba nesse assunto, né? Mombaça também. E muito se dialoga, muito se fala nas calçadas, principalmente nas calçadas que eu sento aqui de Quixeramobim, sobre o seu nome numa eventual candidatura ao Executivo. Falo isso porque é um nome muito conhecido e muito falado de fato. Não poderia me furtar do compromisso de dialogar sobre esta pauta com você aqui no programa. É bem sabido que o PT é um partido de várias cabeças, com a administração frente à escolha de um nome muito criteriosa, mas queria saber de ti, dentro do espaço da conjuntura atual de Quixeramobim, há uma sondagem, isso é um fato, há uma sondagem no nome de Paulo Ferreira, mas quero saber de ti, Paulo, como você vê esta eventual candidatura, esta eventual escolha diante da conjuntura política aqui de Quixeramobim. Pronto, vamos lá. Quando eu fui eleito em 2012, né, quando fui eleito em 2014, 2015, se avizinhava a eleição de 2016, já começaram algumas pessoas, né, citar que eu poderia ser candidato, né? Não fui candidato em 2016, né? Em 2020, também, quando se avizinhava ali a eleição, também se colocava o meu nome e nós tivemos a candidatura que foi do Pedro Coelho, uma candidatura muito importante, né? O doutor Pedro, filho do doutor Rômulo, fizemos uma campanha, para mim, não foi vitoriosa do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de que uma campanha tem que prestar também o papel de esclarecer, de levar propostas importantes. Eu acho que isso a gente fez muito bem. E agora estamos se avizinhando aí as eleições de 2024, né? Pela terceira vez se coloca
o meu nome. Eu recebo isso com assim, muita humildade, né? E acho até que uma bondade, né, das pessoas. Ser lembrado para ser candidato a prefeito do seu município é algo que a gente, eu diria, quem está na política sonha, né, em ser prefeito do seu município. E ter o nome lembrado já é algo que, eu diria assim, que dá orgulho, né, do ponto de vista, assim, eu não diria só pessoal, mas pela trajetória, né? Então a gente recebe isso com naturalidade, né? Esse ano, no entanto, o PT, né, diferentemente dos anos que eu falei anteriormente, né, o meu partido, já tivemos uma reunião preliminar, né, onde a executiva, a reunião ampliada da executiva já coloca a ideia de termos uma candidatura no ano que vem, né, e foi colocado o meu nome não como pré-candidato, né, foi colocado o meu nome como nome que o partido irá apresentar numa reunião que teremos em uma plenária do partido, que na plenária, a plenária pode definir ali ou pode colocar para o encontro de tática eleitoral que acontecerá no próximo ano, né? Então aqui não teve nenhum atropelo, vamos dizer, com os aliados, né? Pelo contrário, a gente tem dialogado, foi uma decisão aí do partido que é uma indicação para na plenária ser avaliado se já coloca agora ou só se deixa para o encontro de tática eleitoral ano que vem. Então você não está à disposição, mas no processo de articulação. Veja bem, Breno, assim, o PT, né, nós tivemos 3 candidaturas a prefeito de 82 para cá, né? Tivemos em 82, eu acho que com o Clementino, salvo engano, em 88 com o Getúlio, naquela campanha que quem ganhou foi o doutor Antônio Machado, né? O Zé Alves ficou em segundo, e tivemos agora em 2000, né? Aliás, 2020, né? Tivemos agora em 2020. Então, de 96 até 2020, a gente sempre fez aliança. Vamos lá. 92, o doutor Zé Alves foi candidato a prefeito, ganhou, o doutor João assumiu a Secretaria de Agricultura, foi a única vez que o PT fez parte do governo de Xeramubim, naquele mandato de 94 a 96. Em 96, o Cirilo teve a sua segunda candidatura a prefeito, né, que o Zé Alves tinha ganhado dele em 92, e quando foi em 96, o doutor Rômulo foi visto do Cirilo, o PT fez aliança com o Bolivar, né? O Cirilo tirou mais de 20 mil votos naquela época. Em 2000, nós apoiamos o doutor Rômulo, né? 2004, também fizemos aliança com o doutor Rômulo, né? Aí já 2004 contra o Edmilson Júnior. E em 2008, também, eu acho que o vice do doutor Rômulo foi o Zé Maria, ou a dona Aldenora, acho que a Aldenora foi antes, né? Em 2012, o PT indicou a vice do doutor Rômulo, né? O vice do doutor Rômulo, que foi o Wagner. Em 2016, nós fizemos a aliança com o Cirilo, e aí é bom que se diga que a aliança com o Cirilo não nasceu em 2016, a aliança com o Cirilo nasceu em 2014, onde naquela eleição duríssima para governo do Estado, o Cirilo apoiou o governador Camilo, né, que foi eleito, aquela eleição contra o Eunício. Em 2016, né, nós fizemos aliança porque tinha tido essa aliança, esse apoio em 2014. Na época, nós estávamos na oposição, eu era vereador, tinha me licenciado, né, mas para honrar o compromisso do partido e aquilo que foi feito em 2014, apoiamos o Cirilo. E quando foi em 2020, nós apoiamos, o Pedro foi candidato pelo PT, né? Então, veja que toda essa trajetória a gente sempre teve aliança ou apoiamos alguém que fazia parte da aliança. Agora, em 2020, o Pedro sendo candidato. Então, a candidatura, hoje a gente avalia que o PT tem condições, né, de sugerir, tem condições de ter uma candidatura que seja propositiva em Xeramubim, naturalmente discutindo e dialogando com todos os aliados. Então, nesse momento, não há uma decisão sobre o PT ir à executiva ou já tem? Porque assim, veja bem, você contou toda essa história da trajetória do PT aqui em Xeramubim, mas é claro que nós estamos vivendo um momento político dentro dessa conjuntura, dentro do contexto da nossa conversa que tivemos até agora, bem estratégico. Veja bem, nós temos Camilo,
Elmano e Lula. Nós temos a superintendência de um órgão do governo do Estado. Então, nós temos aqui uma estrutura sólida politicamente. Eu acredito, mas isso é o que eu acho. Eu falo que assim, você convidado aqui no programa, eu gosto de propor essa ousadia com cada convidado, né? Eu vejo um espaço muito sólido hoje para uma candidatura do Partido dos Trabalhadores do município de Quixeramobim. Cabeça de chapa, da forma que nós temos uma estrutura sólida a nível de Estado, a nível de Brasil. E se percebe uma articulação muito forte do deputado Guimarães junto aos municípios. Tem dialogado muito com o Sertão Central, tem dialogado muito com o Cariri, e dentro desse contexto é que eu pergunto se o PT veio para Quixeramobim uma candidatura própria ou há a possibilidade de uma aliança e não ser a cabeça de chapa? Pronto. O diretório, né, do partido já encaminhou que irá apresentar na plenária do partido que teremos candidatura própria no ano que vem. Né? Esse é um ponto pacífico do ponto de vista da executiva municipal do PT. Né? E todos os partidos têm legitimidade para fazer isso. Né? Segundo, considerando tudo isso que você disse, é extremamente importante uma candidatura ter o governo federal, o governo do estado e ter uma candidatura do município. Mas eu avalio que, para além disso, nós, né, o PT de Quixeramobim, tem um acúmulo também em gestões, né, que pode apresentar para o município novos projetos. Pode apresentar para Quixeramobim, nós temos acúmulo na agricultura familiar, nós temos acúmulo aí na área social, né, tem acúmulo em várias áreas que dá, né, claro que tudo isso feito e discutido com os aliados, né, claro que não estou dizendo aqui que só o PT sabe fazer isso, mas ao longo da história se adquiriu capacidades que pode, juntamente com os aliados, propor algo para o município. Né? Por exemplo, nós precisamos discutir rapidamente temas muito importantes, como, por exemplo, a questão das energias renováveis, da acessibilidade, né? Questões relacionadas à produção voltada aí com todo o cuidado e zelo com o meio ambiente, que são temas que estão aí. Nós precisamos, a exemplo do que o presidente Lula está fazendo, fazer também que Quixeramobim, que é botar os pobres no orçamento, né? Ou seja, que as pessoas passem, né, a ter ter no município, né, cada vez mais amparo, né, do ponto de vista tanto para investir como para crescer. Então, são questões que a gente precisa discutir e o Partido dos Trabalhadores, né, está propondo e irá propor isso. Né? Então, assim, além de ter, né, como você falou, claro, quando o governador Cid era governador, estava no PSB, por exemplo, grande parte dos prefeitos do Estado tiveram apoio do governador, né? E assim foram na época do Tasso Gereissati, né? Na época do Lúcio Alcântara, Cid, né? O Camilo, né? Então, assim, o governo que está, ele naturalmente, juntamente ali com os aliados, ele busca fortalecer o partido e os partidos da base, né? Então, eu não diria, claro que isso é muito importante, né? O governo federal, o governo do Estado, nós temos o líder do Lula no Congresso, o deputado Guimarães, o senador da República, Camilo Santana, né? Mas, para além disso, a gente avalia que reúne também condições de apresentar propostas para Quixeramobim. Mas a pergunta crível, Paulo, você se vê numa candidatura executiva de Quixeramobim? Ser candidato majoritário, seja ele qual for, não pode ser um projeto pessoal, né? Você não pode dizer, não, eu vou ser presidente do Brasil, vou ser prefeito da minha cidade, maior ou menor que ela seja, né? A candidatura, ela nasce a partir de um projeto e ela nasce a partir de um grupo que entende que aquela pessoa representa aquilo, né? Então, o partido tem sinalizado para isso, né? A gente tem dialogado com um grupo aqui que ajudou a eleger o Elmano, né? O Elmano, o Camilo e o Lula, né? Um grupo que tem se articulado muito bem, que tem pessoas que fazem parte da política
de Quixeramobim há muito tempo, né? E aí eu posso citar, né, o doutor Rômulo, o Pedro, o Rômulo Filho, o Tarso Borges, né? Nós temos hoje os vereadores, né? O Gleidson, o Eugênio, o Roberlan, né? Nós temos o Luciano, né? Tem o grupo, aí o Clébio Pavone, ex-prefeito, né? Tem também o Edilberto Ferreira, que é um vereador. Nós temos um grupo aqui liderado pelo deputado Bruno Pedrosa, que aqui é muito bem representado pelo João Paulino, né? Além dos movimentos sociais, do movimento sindical. Então, se esse grupo entender lá na frente, né, que a indicação do PT, eu sendo o indicado do PT, posso representar esse grupo, eu terei coragem e disposição para fazer isso diante de um acordo e de uma discussão que seja com esse grupo, né? Então, assim, é algo que está sendo construído e que não depende só do PT, depende do PT e também dos aliados. Pronto. Eu deixo isso bem alinhado, Paulo, porque sobre tudo que nós falamos aqui, em hipótese alguma, nós poderíamos descartar esse debate, né? Afinal, eu já falei desde o início do programa, uma das finalidades principais desse programa é essa ideia pedagógica de que se leve as pessoas e as pessoas conheçam quem estão representando, quem estão nos órgãos, quem futuramente possa vir a estar em um cargo eletivo. E para isso eu digo, você fala de administração de uma forma muito radiante, então não poderia me furtar da pergunta sobre este pleito. Afinal, é um pleito que se conversa muito em calçadas, como falei anteriormente. Mas quero deixar aqui consignado, Paulo, que foi um prazer lhe receber aqui no Ceará em Pauta de hoje, certo? Eu deixo aqui o espaço aberto para que você faça suas considerações finais. Eu não sei se eu citei na relação, o medo da gente citar nomes é esquecer alguém. Não sei se citei o Tarso Borges, né? Citou. E a Tassiane, né, que foi vice-candidata, muito nos honrou, né, na chapa com o Pedro Coelho, e que também são pessoas muito importantes, e tantos outros, né? Eu que agradeço aí o convite, né, mais uma vez, dizer da alegria, é sempre um prazer estar aqui na Sertão TV, na Rádio Campo Maior, no Sistema Maior de Comunicação, dizer que eu sou um defensor, né, assim, não abro mão de defender o direito das pessoas terem a informação, né, das pessoas, e o Sistema Maior tem feito isso muito bem ao longo dos seus anos aí de existência. Deixo um abraço para o Sérgio, para toda a equipe, e lhe parabenizo, né, pela condução da entrevista, muito leve, né, deixando muito à vontade, tratamos desde a família, né, até agora, até o futuro, né? Então é um momento de estar muito à vontade e falar com o povo de Quixeramobim e todos que estão nos acompanhando através da Sertão TV ou das plataformas do YouTube ou das plataformas digitais. É sempre um prazer estar aqui. Paulo, ressalto novamente a honra de lhe receber. Quero dizer que o Ceará em Pauta vai estar sempre aberto para você, para a equipe da Sohidra, que tirar algumas dúvidas a respeito das obras, dos andamentos. Quer dizer que o programa vai estar aberto para receber, basta dar aquele alô que a gente vai estar à disposição. Muito obrigado por estar comigo aqui, foi uma honra imensa. Eu digo sempre, a parte mais fácil do programa é essa parte de mão aqui. É nada. Mas muito obrigado por estar aqui, Paulo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, até a semana que vem, e esta foi mais uma edição do programa Ceará em Pauta. Tchau, tchau.